Saudamos a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Jesus Cristo é o Deus forte, o Deus que te ama. E neste dia, que aprove o Senhor nos conceder mais um dia, estamos vivos no mundo dos viventes, e isso alegra o nosso coração em termos do Senhor a sua graça, o seu amor derramado em nossos corações para trazer a palavra do Senhor, para que você ouça, para que você creia e para que você tome uma postura diante do Senhor, vivendo para a glória de Deus, porque Deus te fez a sua imagem e semelhança. Deus nos ama, e a expressão máxima do amor de Deus é que nós éramos pecadores, inimigos de Deus, e o Senhor deixou o trono da sua glória. Jesus se humilhou à forma de homem, e sendo homem, se humilhou ao ser pendurado ali naquela cruz, pois necessário era que ele fosse morto. E a palavra diz que o sangue de Jesus Cristo foi derramado ali no Gólgota. O sangue de Jesus foi o alto preço que Deus pagou para libertar o pecador que se arrepende, deixar o caminho do pecado, deixar o caminho da escravidão, deixar o caminho da miséria, o caminho do sofrimento, e se voltar para o Senhor, o Deus que te ama. Buscai a face do Senhor de dia e de noite, medite na palavra do Deus vivo, mantenha comunhão com o Senhor através da oração. Fazendo isso, a palavra de Deus nos declara: pela palavra e pela oração sois santificados. Deus deseja mudar a história da sua vida. Deus deseja transformar o teu coração. Sem Jesus, somos escravos do pecado. Sem Jesus, somos vencidos, derrotados. Mas com Jesus, a palavra diz que somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a tua fé, e seja feito conforme você pediu. Meus amados, Jesus, Ele está vivo. Jesus morreu, mas a palavra diz que ao terceiro dia se levantou dentre os mortos. A palavra diz que a morte não tem poder sobre a vida dele. A palavra diz que Ele é o Todo-Poderoso Deus. O Pai entregou nas mãos de Jesus todo o poder, nos céus e na terra, em todos os lugares. Jesus reina, Jesus governa, tudo está nas mãos do Senhor. E o que é maravilhoso, quando Jesus desceu, quando Jesus deixou a sua glória, qual era o propósito de Deus ao ter enviado seu Filho? O propósito nosso para com Deus buscar a sua face todos os dias, meditarmos na palavra do Senhor todos os dias, termos comunhão com Ele em oração, vivermos longe do pecado, junto a Deus. Achegai-vos do Senhor, e Ele se achegará de vós. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O homem só pode vencer o pecado, só pode vencer o diabo, se viver na presença de Deus. Fora dessa situação, o homem, ele está derrotado, fracassado, e vai se definhando dia após dia neste mundo tenebroso. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, o mundo vive em densas trevas. O inimigo de nossas almas, ele ainda domina o sistema mundano. E a palavra do Senhor, ela é trazida ao teu coração, para que você deixe o caminho mau. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ouvindo a palavra de Deus, buscando a face do Senhor e obedecendo. Você se torna um vencedor. Todos os dias batalhamos. Todos os dias temos que tomar decisões. A decisão de viver na presença do Senhor. A decisão de buscarmos a fonte de Deus. Pois a ordem de Deus é: enchei-vos do Espírito de Deus. O homem deve viver de uma maneira tal que agrade o Senhor nosso Deus. Há uma diferença entre aquele que vive com Deus e aquele que está longe dos caminhos do Senhor. Viver na presença de Deus significa que você
vai vencer. Significa que você terá condições de caminhar, estar em pé. Sem Jesus, o homem é derrotado. Sem Jesus, o homem é escravo do pecado. Sem Jesus, você não tem socorro dos céus. Sem Jesus, você não tem vida, você não tem esperança. Por isso, a palavra de Deus é proclamada. Por ela, chega a salvação para a sua vida. E você salvo, você leva a salvação para a sua casa, para a sua família. Zaqueu, certa vez, Jesus ia passando na cidade dele. E ele queria conhecer o Senhor. E por onde Jesus caminhava, multidões seguiam Jesus. Por diversas circunstâncias, pessoas enfermas queriam tocar no Senhor. Pessoas que precisavam de milagres queriam conversar com o Senhor. Zaqueu queria conhecer Deus. Ele era rico. Ele sabia que Jesus estava passando. E a Bíblia diz que ele tinha uma estatura baixa diante dos demais homens. Mas ele observou que o trajeto de Jesus, ele ia passar por debaixo de uma árvore. E ele sobe naquela árvore. E ali fica esperando Jesus. A ideia dele é que Jesus ia passar e ia embora. Mas o que é maravilhoso, assim como Zaqueu, Jesus conhece todos os bilhões que há sobre a face da terra, porque foi Ele que nos fez. Ele te conhece, Ele sabe do teu problema, Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua adversidade, Ele conhece o teu sofrimento. E Ele deseja mudar a tua história, transformar o teu coração. Ele deseja mudar a tua história. Porque, meus amados, sem Jesus estamos destruídos. Zaqueu ali em cima, ele está olhando para baixo. Ele está olhando e vendo Jesus. E Jesus não passou, Jesus não foi embora. Jesus parou, Jesus olhou para ele. E Jesus disse: Zaqueu, chamou ele pelo nome e falou: desce dessa árvore, que hoje me aprove adentrar a tua casa, repousar junto com você. Não era isso o que Zaqueu esperava. Ele queria ver. Ele não imaginava que Jesus iria dar atenção a ele, porque multidões estavam ali embaixo. E o que é maravilhoso, ele desce alegre e ele fala: Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não mandou ele fazer isso. Foi algo que veio do coração dele. E Jesus vai andando com ele, adentra a casa dele. E o que é maravilhoso, ele levou o Salvador para dentro da sua casa. Ele levou a luz para dentro da sua família. Ele levou aquele que é o Deus da vida, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, e mudou a história da sua família. O que é maravilhoso, meus amados,
é que o Senhor, Ele continua vivo. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele deseja mudar a história da sua vida. E Jesus declara para Zaqueu, para sua esposa, seus filhos: hoje chegou salvação para esta família. Certa vez, Paulo e Silas, eles estavam presos, não porque eles praticaram nenhum crime. Eles estavam evangelizando uma cidade chamada Filipos, falando àquele povo. E a opressão do lugar era grande. E eles foram presos, foram açoitados, maltratados, estavam ali amarrados no cárcere. Estavam louvando a Deus na madrugada, apesar das circunstâncias adversas. E Deus manda um terremoto que abala as estruturas daquela prisão. E o carcereiro pensou que todos os presos tinham fugido. Ele agora vai intentar contra a vida dele, vai tentar tirar a vida. Mas Paulo fala, grita: não faça isso. Ninguém fugiu, todos estão aqui. E ele começa a conversar com aquele homem. E aquele homem dirige, ele faz uma pergunta a Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? E o que é lindo, Paulo lhe declara: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê. Quando Jesus se levantou dentre os mortos, Ele vem aos seus discípulos, aos seus apóstolos, traz a eles o conforto, a alegria. O mundo viu Jesus operando sinais, prodígios e maravilhas. Viu Jesus pregando a multidões em todos os lugares. Para onde Jesus ia, Ele pregava, proclamava a salvação, libertava os cativos, os oprimidos, trazia visão aos cegos, os surdos ouviam. E o que é maravilhoso, Jesus libertava. Jesus está vivo. Jesus continua libertando. E o que é maravilhoso, aquele homem, ele crê, porque Jesus mandou pregar. Preguem a palavra por todos os lugares, anuncie a salvação, proclame o Evangelho. Falar de Jesus e anunciar coisas boas, notícias maravilhosas de um Deus que salva, de um Deus que liberta. E Ele falou: preguem, quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Por isso, o Senhor mandou pregar, mandou anunciar a palavra. Jesus pregou, os apóstolos, os seus discípulos também. E a palavra de Deus chegou aos nossos corações. E hoje pregamos, anunciamos a salvação, o perdão dos teus pecados. E se você crer, você é salvo. Mas a advertência de Deus também traz ao teu coração: quem crê e for batizado é salvo, mas aquele que não crê será condenado. Crê no Evangelho, crê na palavra, crê no Deus que criou os céus e a terra. Você ouve, Deus nos deu ouvidos para que você ouça.
Deus continua falando, pois desde o princípio Deus fala ao homem. Lá no Éden, Deus todos os dias falava, conversava, tinha comunhão com o homem, trazia instrução ao coração do homem. Mas cabe àquele que ouve dar crédito naquilo que está ouvindo. A salvação é mediante a graça de Deus, pela fé. E se você crê, Deus muda a tua história. Se você crê e se dispor a buscar a face do Senhor, nascerá uma nova criatura, obra de Deus pelo Espírito Santo. O homem velho morre, o homem velho é sepultado, é crucificado, nasce uma nova criatura. Por isso a palavra de Deus fala lá na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, no verso 17: se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que o Senhor faz tudo novo. A salvação é obra de Deus, mediante o seu coração crendo